pessoas negras para as eleições de 2022. Um movimento que acontece depois da criação de uma série de regras para incentivar a diversidade na política. Mais um movimento que não necessariamente pode gerar mais representatividade no resultado das eleições. Eu sou a Mariana Vick e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. O Federal informou que das mais de 26 mil candidaturas registradas para as eleições de dentro são de pessoas negras, enquanto 48,8% são de pessoas brancas. Fim da tarde dessa terça. Os dados representam uma proporção recorde de candidaturas a cargos que serão eleitos em outubro. Deputado estadual, deputado federal... Não sendo atualizados nos próximos dias, por causa do tempo necessário para... Candidaturas de pessoas negras supera de pessoas brancas. Embora esses números ainda sejam 4% eram de pessoas negras e 55% de brancas. Lembrando que essa classificação é baseada na autodeclaração dos candidatos no momento de registro no TSE brasileira é negra. Quando se trata da divisão por gênero, o maior também serem mais da metade da população brasileira. A quantidade de candidaturas em que candidatos se declararam indígenas. Em 2018 foram 134, muito menor, 84. A proporção do número de indígenas em relação ao total, ainda que sejam bem pouco e não cheguem a 1%. Esse aumento de candidaturas acontece junto com outras mudanças no perfil dos políticos, igrejas evangélicas, policiais militares e milionários. As candidaturas para a Câmara dos Deputados bateram recorde esse ano. São mais de 10 mil pessoas, enquanto em 2018 eram cerca de 8 mil. O aumento de candidaturas de mulheres e de pessoas negras para os cargos de deputado, senador, governador e presidente nas eleições de 2022 acontece na medida que o país cria novas regras para incentivar a participação desses grupos na política, tentando aumentar a representatividade nos espaços de poder, que hoje é muito baixa. Essa baixa participação tem na sua origem fatores estruturais como o racismo e o machismo da sociedade, que se traduzem em menos oportunidades dentro dos partidos, que ainda são muito brancos contra esses grupos. Existem hoje, então, cotas para mulheres e negros. A cota para candidaturas negras é recente na política brasileira. Em 2020, a Justiça Eleitoral entendeu que os partidos devem destinar a verba do fundo eleitoral e o tempo de propaganda eleitoral na TV e no rádio de forma proporcional entre candidaturas negras e brancas. Então, por exemplo, se um partido eleitoral recebido e 50% do tempo de rádio e TV da legenda devem ser reservados para esses candidatos. Era para essa medida começar a valer em 2022, mas por causa da pressão da sociedade civil e de grupos afro dos partidos que se manifestaram na justiça, ela passou a valer nas eleições municipais de 2020. O problema é que ela não deu tão certo assim. Um levantamento havia sido descumprida por várias legendas. Outro levantamento de 2021, de janeiro, mostrou que a proporcionalidade no tempo de televisão para candidatos negros tampouco foi seguida. A ação afirmativa para mulheres em eleições proporcionais é mais antiga. Em 1995, uma lei definiu que câmaras municipais de 96 fossem reservadas para mulheres. 2 anos para mulheres também nas eleições nacionais. É essa regra que valeu em todas as eleições seguintes e vale também agora em 2022. Essa regra é realmente preenchidas. Em 2009, uma mudança na lei passou a determinar que as cotas fossem de fato ocupadas por mulheres. Mas daí parte das legendas passou a recorrer, por exemplo, a candidaturas laranjas, que são mulheres que não querem ou às vezes nem sabem que são candidatas, mas que são lançadas para preencher a cota. Em 2019, por exemplo, reportagens do jornal Folha de São Paulo revelaram um escândalo de candidaturas laranjas no PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito presidente em 2018. As suspeitas não atingiram a que havia presidido o partido nas últimas eleições e Marcelo Álvaro Antônio, do governo Bolsonaro. Bebiano saiu do governo por causa do escândalo e Álvaro Antônio foi demitido em 2020, depois de brigar com outros membros da equipe de Bolsonaro. Não houve candidaturas laranjas em Minas Gerais, é isso que eu estou atestando, né? Todos os candidatos, tanto do gênero masculino quanto feminino, fizeram campanhas políticas.
É isso que eu estou afirmando. Isso foram algumas tais, por exemplo, como o não lançamento de candidato a governador ao Senado, e que se organizaram para promover alguns ataques. Então, foi isso. Eu tenho a minha consciência completamente livre dentro da lei. Esse aí que você ouviu é o Marcelo Álvaro Antônio, numa entrevista para jornalistas em 2019, se defendendo das acusações das candidaturas laranjas. Tirando a cota de vagas, as candidaturas de mulheres contam com uma reserva também de 30% do fundo eleitoral e do fundo partidário, que são os recursos públicos que os partidos recebem para se manter e para fazer campanha eleitoral. A mesma porcentagem precisa ser reservada para as mulheres para propaganda em rádio e TV. Essa determinação passou a valer depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2018 e foi aplicada pela primeira vez nas eleições de 2020. Acontece que o Congresso promulgou uma emenda constitucional que anistiou as legendas que a descumpriam, como a devolução de valores recebidos na campanha e a suspensão do fundo partidário, que é o dinheiro usado para a manutenção do partido. Com a anistia dada pelo Congresso, nenhuma dessas sanções foi aplicada. Essa anistia valeu não só para os partidos que descumpriram a regra ligada à cota para mulheres, mas também para as regras por vários partidos. Esses casos mostram uma razão de nem sempre os incentivos para a diversidade de gênero e racial na política se transformarem efetivamente na eleição de mais mulheres e mais pessoas negras. E em 2018, apesar do aumento de mulheres que disputaram um pleito, elas conquistaram só 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados, o que está longe de ser um percentual representativo da população feminina no Brasil. No Senado, as mulheres ocupavam 16% das vagas depois da eleição de 2018. Dos deputados federais em 2021, enquanto os brancos chegavam a 75%, segundo dados do Congresso. No Senado, só 4 dos 81 senadores em exercício se declaravam negros. As mulheres negras são 41,1% das famílias. No entanto, alcançam 2% de representação nas instâncias institucionais. Isso precisa mudar. Vamos investir, dar oportunidades para as candidaturas negras, indígenas, candidatura de outros segmentos. Esse aí que você ouviu é o Paulo Paim, senador pelo PT do Rio Grande do Sul e um dos poucos negros da casa, em entrevista para a TV Senado. Além dessas regras que a gente citou, em 2022 deve começar a valer uma nova determinação para incentivar a participação de mulheres e negros na política. É o chamado Peso 2, que, de formas gerais, determina que, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Essa regra foi aprovada por meio de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que foi promulgada pelo Congresso em 2021. Essa nova medida provocou uma corrida dos partidos por candidaturas de negros e de mulheres, segundo uma reportagem de bastidores publicada pelo jornal Estado de São Paulo em 2021, na época da promulgação da PEC. Uma corrida que a gente agora vê o resultado nos números de registros do TSE. Numa entrevista de 2021 para o Nexo, o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Carlos Machado, ponderou que, apesar dessa norma estimular que os partidos elejam mulheres e pessoas negras e não só tenham candidaturas, ela não obriga que depois os recursos dos fundos eleitoral e partidário sejam reinvestidos em candidaturas com esses perfis. A ver, nos próximos anos, se esses incentivos para ter diversidade nas campanhas vão se traduzir em espaços de poder que se pareçam mais com a população brasileira como um todo. A partir dessa terça-feira, Alexandre de Moraes é o novo presidente do TSE. O ministro do Supremo vai comandar o Tribunal Eleitoral nas eleições de outubro, num contexto de tensão institucional. Quem passa o posto para Moraes é o também ministro do Supremo, Edson Fachin. A redatora Isabela Cruz escreveu sobre essa transição. Isabela, o que o Fachin entrega para o Moraes ao passar para ele o comando do TSE? Fachin entrega a Moraes um tribunal, digamos, no modo resistência. Ele assumiu o comando do TSE em fevereiro deste ano, no momento em que os ataques sem provas de Bolsonaro à credibilidade do sistema eleitoral já não eram novidade.
O que mudou durante sua gestão foi o aumento da tensão institucional com militares. Militares que foram convidados ainda na gestão anterior do ministro Luiz Roberto Barroso e convidados com apoio de Fachin Moraes também, para acompanhar o processo eleitoral na Comissão de Transparência do Tribunal. E militares que foram autorizados também pelo próprio TSE a atuar na checagem do sistema eletrônico. Só que dentro do TSE, esses representantes das Forças Armadas, sob o comando do ministro da Defesa de Bolsonaro, o general da reserva Paulo Sérgio Nogueira, foram querendo cada vez mais espaço, fazendo cada vez mais pressão. Então, coube a Fachin impor freios a essa participação militar nas eleições, que não é nada usual em democracias. E também coube a ele ampliar o número de observadores internacionais das eleições brasileiras para garantir que o resultado eleitoral seja respeitado. Bom, só na semana passada, Fachin teve que dizer ao Ministério da Defesa que um militar que dissemina notícias falsas sobre o sistema eleitoral não pode participar da fiscalização tecnológica desse sistema. Teve que dizer que as conversas sobre a votação eletrônica no país devem ser públicas e não feitas a portas fechadas, apenas com militares, como eles queriam. E teve que dizer que as Forças Armadas não têm o papel de controle externo do TSE, não cabendo a elas auditar eleições passadas. Enfim, não foi uma presidência fácil. O que esperar de Moraes na presidência do tribunal? Olha, o estilo de Moraes, que é relator no Supremo de inquéritos como o das fake news e o das milícias digitais, já é bem conhecido, né? Todo mundo está esperando dele decisões rigorosas no combate às campanhas de desinformação. Decisões recentes do ministro também indicaram que ele pretende agir rápido nesse momento de proximidade das eleições para coibir esse tipo de atividade ilegal. Aliás, na última sessão do TSE, sob a presidência de Fachin, na semana passada, Moraes fez questão de dizer que Fachin deixou a lição de que democratas não devem se calar, não devem transigir quanto a seus princípios diante de ataques. Por outro lado, há uma expectativa por parte de generais do alto comando das Forças Armadas, assim como de ministros do próprio TSE, segundo a imprensa tem apurado, de que Moraes possa melhorar a relação do tribunal com os militares, porque ele é próximo de nomes das Forças Armadas. É uma proximidade que vem da época em que Moraes foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, no governo Geraldo Alckmin, e também do período em que ele foi ministro da Justiça, no governo Michel Temer. A ver como o fator Bolsonaro vai pesar nessa relação de Moraes com os militares. Bolsonaro já pediu o impeachment de Moraes, chamou o ministro de canalha e disse que não cumpriria suas decisões. Na semana passada, no entanto, ele recebeu o ministro num clima amistoso. Acontece que normalmente o clima amistoso do presidente dura pouco. O texto da Isabela você pode ler em nexojornal.com.br. Em tempo de desinformação e numa campanha eleitoral que já começa intensa, a política virou um tema sobre o qual, às vezes, até adultos têm dificuldade de conversar. E como fica na hora de falar com as crianças sobre o assunto? Bom, no Durma de ontem a gente apresentou para você a Ponto Futuro, uma nova editoria do Nexo dedicada a refletir sobre alguns temas essenciais para os próximos anos, entre eles a infância. A redatora Isadora Rupp escreveu um texto sobre as melhores formas de falar sobre política com as crianças. Isadora, qual a melhor forma, então, de conversar sobre a eleição com os filhos em casa? E com os filhos dos outros, dá para falar? É um assunto que não dá mesmo para evitar, e aliás nem se deve evitar, segundo as especialistas com quem eu conversei. Não é preciso chamar sua filha, seu filho, seu sobrinho e puxar uma conversa do nada sobre política partidária. A educomunicadora Januária Alves, que é colunista aqui do Nexo e autora de mais de 50 livros infanto-juvenis, me disse que o melhor é esperar a pergunta vir da criança e do adolescente. Quando isso ocorrer, a orientação é: procure algum exemplo lúdico, uma fábula, um conto, por exemplo, mas tire a dúvida sem rodeios. A pedagoga Mariana Canova, que é especialista em educação infantil, orienta que os pais e responsáveis mostrem sempre que há diversidade da percepção de mundo e de ideologias, inclusive entre pessoas próximas. Com os filhos dos outros, embora o tema seja mais delicado, o ideal é não ignorar,
caso a criança propague algum discurso de ódio ou emita opinião baseada em notícias falsas. Neste momento, é preciso fazer uma mediação equilibrada, questionando a criança para que ela dialogue e entenda que ela pode defender os seus pontos de vista sem desrespeitar o outro. O texto da Isadora você pode ler no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da diversidade racial e de gênero das candidaturas em 2022, passando pela posse de Moraes na presidência do TSE e terminando com dicas de como falar de política com crianças, durma com essa. Com roteiro de Mariana Vick, produção de Letícia Arcoverde, participação de Isabela Cruz e Isadora Rupp e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.